Olá você, seja muito bem-vindo aqui ao 12º vídeo da série O que um candidato precisa apresentar para ter o meu voto em 2022. E neste vídeo eu quero falar sobre dois temas bem peculiares e bem específicos. É a questão do artigo 142 da nossa Constituição Federal e da criação de um Tribunal Penal Especial para julgar os crimes que ocorreram neste país, principalmente após a chegada da pandemia no nosso país. Quanto ao artigo 142, eu gostaria de ler ele aqui para vocês. Ele diz o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. O que significa este artigo 142, que tanto foi discutido, principalmente por juristas, que eles dizem que este seria um poder moderador do Exército, das Forças Armadas brasileiras. Ele diz o seguinte, que para assegurar a soberania, para assegurar a garantia, para assegurar a lei e a ordem no país, o presidente de qualquer um dos três poderes, o presidente da República, o presidente do Congresso Nacional e o presidente do STF, eles podem chamar as Forças Armadas para repor a ordem constitucional. E aí, por isso que os especialistas, como o Ives Gandra Martins, talvez o maior especialista em direito constitucional do nosso país, diga que isso dá às Forças Armadas o poder moderador. E como esse poder seria exercido? Márcio, significa que se, por exemplo, o presidente da República chamar o poder moderador, ele vai fechar o Congresso Nacional, ele vai fechar o STF? Não, esse não é o significado. Significa que se este poder se essa prerrogativa do presidente ou do presidente de um dos três poderes for chamarem as Forças Armadas, ela vai agir pontualmente em determinado lugar. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes arbitra de maneira, não dá nem para descrever a nossa Constituição, ele viola a nossa Constituição. Se ele colocar em risco a segurança nacional, se ele colocar em risco a segurança jurídica do nosso país, e ele já vem fazendo isso há muito tempo, o presidente da República ou do Congresso Nacional poderia chamar as Forças Armadas, ela ia lá pontualmente, retirava esse ministro do cargo, provavelmente o prenderia pelos crimes que ele comete e restituiria a lei, a ordem e as garantias fundamentais. E os juristas dizem que este artigo dá às Forças Armadas o poder moderador. Mas, logicamente, que aqueles juristas de esquerda, principalmente os membros do STF, que é quem vilipendia a nossa Constituição todos os dias, dizem que isso não existe. Então, para ter o meu voto em 2022, o congressista, deputado federal ou senador precisa se comprometer em apresentar uma PEC para adicionar uma única palavra no final do artigo 142 do caput do 142, onde diz que essas instituições destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um destes, da lei e da ordem, acrescentar, agindo pontualmente como poder moderador. E aí acabaria esta discussão e certamente, se tivesse no texto constitucional esta palavrinha, nem mesmo os iluministas do STF ousariam fazer o que eles estão fazendo atualmente neste país, cerceando cidadãos comuns, até mesmo do seu direito de pensar e de expressar sua opinião. Se você concorda comigo, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, se inscreva aqui na página Márcio Enfermeiro no Facebook ou no canal do YouTube Gente Comum para continuar acompanhando os vídeos desta série. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, eu sou Márcio Enfermeiro e assista o próximo vídeo.